Oi, pessoal. O estudo de hoje é sobre o discriminante. Parece uma coisa muito diferente, mas o discriminante nada mais é do que o delta da equação de segundo grau. Nós vamos fazer um estudo sobre ele para vocês verem que não tem nada de muito diferente da equação de segundo grau e resolve muitos problemas para a gente, tá? Tem muito exercício que a gente faz que só precisa do discriminante. A gente não precisa resolver a equação de segundo grau inteira. Vamos lá? Para a gente poder resolver, falar um pouquinho sobre isso, vamos resolver 3 equações de segundo grau. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Já coloquei o valor de A, de B e de C. Para quem não lembra direito, A é o valor de x ao quadrado, B é o número que está multiplicando x, C é o termo independente de x. Delta, vamos recordar delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual, o B vale menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a 4, menos com menos, mais. Estou multiplicando aqui esses 3 termos. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Isso vai dar 36. Recordando nossa fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X vai ser igual a menos b. Quem é b? Menos 2. Mais ou menos. Raiz quadrada do delta, 36. 2 vezes o a, que é 1. Daqui a gente vai tirar menos com menos, mais 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes 1, 2. Duas respostas, x1, x2. Lembrando que essas respostas é o que a gente chama de raiz da função ou zero da função. Como é uma função quadrática, a gente fala sempre que existem duas raízes reais C. Vamos lá para o C. Aqui, x1, 2 mais 6, 8. Dividido por 2, 4. 2 menos 6, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então, aqui o meu conjunto solução, ele vai ser 4 e menos 2. A gente fala que existem duas raízes reais diferentes, tá? Vamos lá. Mesma coisa, delta. A gente já tem aqui que é b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Delta vai ser igual a 36 menos 36, que vai dar 0. Paro por aí? Não, eu continuo, tá? Delta deu 0, sem problema nenhum. X vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Também vou ter duas respostas. Menos 6 mais 0, menos 6, dividido por 2, menos 3. Esse vai ser x1. E menos 6 dividido por 2, porque menos 0, também vai dar menos 3, que é x2. Conjunto solução, menos 3. Só existe uma raiz? Não, existem duas raízes, mas elas são iguais. Então, na hora de colocar no conjunto solução, eu ponho apenas uma. Terceiro exemplo, C é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser igual a 4 menos 8. Isso vai dar menos 4.
aí sim eu paro. Por que eu paro? Dentro da minha equação, eu tenho aqui raiz quadrada de delta. Se eu tenho uma raiz quadrada, o que a gente sabe? Não existe raiz quadrada negativa. Então, como vai ficar menos 4? Não existe solução. Então, a gente fala que não existem raízes reais. Lembrando, reais, a gente está trabalhando dentro do mundo dos reais. Por quê? Porque dentro do mundo dos números imaginários, essa equação iria existir. Mas isso é uma conversa para mais tarde. Então, aqui, conjunto solução, põe vermelho para destacar. Conjunto solução, vazio. Lembrando que o vazio pode ser representado assim ou assim, tá? Gente, o que o discriminante, o que delta tem a ver com isso? Toda vez que o delta for um número positivo maior que 0, sempre eu vou ter duas raízes reais diferentes, tá? Então, e se a raiz não for exata? Não tem problema. Também vão ser duas raízes diferentes. Quando o delta for 0, o que acontece? Eu só tenho uma raiz. Então, quando é igual a 0, eu tenho apenas uma raiz. Na realidade, a gente fala que são duas raízes iguais. Duas raízes reais, mas iguais. E se o delta for menor que 0, aí sim eu digo que não existem raízes reais, tá? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Indo o que a gente falou, tá aqui. Se eu tenho uma equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, uma equação de segundo grau, com a diferente de 0. Lembrando que o a sempre tem que ser diferente de 0, por quê? Se o a for 0, não tem x ao quadrado. Se não tem x ao quadrado, não é uma equação de segundo grau, tá? Primeiro lugar. Se o delta for maior que 0, a equação tem duas raízes reais distintas, diferentes, tá? Então, duas raízes reais distintas, o delta é maior que 0. Se a equação tem duas raízes reais iguais, o delta é igual a 0. Se a equação não tem raízes reais, o delta é menor que 0. Professora, mas para que eu preciso disso? É só resolver a equação, falar quais são as raízes. Porém, os exercícios não são para resolver a equação. Vou dar dois exemplos para vocês. Olha o primeiro. Sabendo que a equação x ao quadrado menos 4x mais k igual a 0 admite duas soluções reais distintas, calcule k. Se ela tem duas soluções reais distintas, o que eu tenho? Eu tenho que delta é maior que 0, tá? Então, quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. Gente, o c, termo independente, é k. Ai, nós nunca vimos isso, claro. Por isso que tem o estudo do discriminante, tá? Então, aqui vai ficar delta igual menos 4 ao quadrado, 16, multiplicando menos 4k. Aí, eu paro e aí que vem a análise. Ele quer saber o valor de quem, gente? De k. Ele não quer que resolva a equação. Ele quer o valor de k. Então, no lugar 16 menos 4k, o que eu sei? Que o delta tem que ser maior que 0 para ter duas raízes reais distintas. Então, 16 menos 4k tem que ser maior que 0, porque é o valor de k. Então, menos 4k maior 16 vem para cá, menos 16. Letra negativa, vamos variável negativa multiplicando por menos 1. Invertendo, 4k, 16. Só que há uma inequação. Lembrando que numa inequação, quando eu inverto, multiplico por menos 1, eu inverto todos os sinais, inclusive esse.
Então, K vai ser menor, 16 dividido por 4, 4. Então, eu chego num resultado certo? Não. O K é menor que 4, ele pode ser 3, 2,4, 1,2. Quantos resultados eu tenho? Infinitos, posso pegar até os negativos. Só que se eu pegar qualquer número menor que 4 e substituir aqui, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Não necessariamente que dê uma raiz exata, tá? Então, por que não pode ser 4? Coloca o 4 aqui. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então, já não podia ser o 4. Coloca o 5. Vamos pegar um número inteiro, só para ajudar. 4 vezes 5, 20. 16 menos 20 vai dar negativo. Então, eu só posso pegar números menores que 4. Gente, nosso segundo exemplo, ele é um pouquinho mais elaborado. Então, mas não se assustem. Acompanhem as passagens que vocês vão ver que não é nada difícil. Se olhar no final, vai falar, nossa, que loucura, tá? Vamos lá, passagem por passagem. Primeira coisa, vamos aplicar distributivo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. M vezes x, mx. M vezes 2, 2m. Tudo bem até aí? Vamos lá. Passa tudo pro lado de lá. X ao quadrado mais x menos mx menos 2m igual a 0. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que achar o valor de A, B e C. O A é o que multiplica x ao quadrado. Aqui eu tenho dois valores com x, então vou juntar num só. Vou colocar o x em evidência. O que sobra? Aqui é 1, aqui é menos m. Menos 2m igual a 0. Então, olha o que eu fiz. Quem é que está o coeficiente do x? É 1. O coeficiente do x é menos m. Coloquei o x em evidência. Se eu aplicar distributiva, x vezes 1, x. Menos m vezes x, menos mx. Então, eu não alterei nada. Quem vai ser A, B e C? O A é 1, o B, 1 menos m, e o C, menos 2m. Tá. Agora, a gente vai verificar o que o exercício falou. Ele quer que as raízes sejam iguais. Para as raízes serem iguais, o delta, ele tem que ser igual a 0. Então, vamos calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado, 1 menos m ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica menos 2m. Delta vai ser igual. Vamos recordar agora a nossa parte dos produtos notáveis, as nossas frações. O que é 1 menos m ao quadrado? 1 menos m vezes 1 menos m. Gente, eu vou aplicar aqui a distributiva, mas quando eu for montar aqui, eu vou montar da maneira como a gente faz direto, tá? 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos m, menos m. Menos m vezes 1, menos m. Menos com menos, mais m vezes m, m ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 2m mais m ao quadrado. Então, vamos recordar o que a gente tem. Eu tenho uma diferença elevada ao quadrado. Como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes esse vezes esse. 2 vezes 1, 2 vezes m, 2m. Mais m ao quadrado.
que foi o que a gente chegou aqui, tá? Mas a gente costuma fazer isso direto, então a gente tem que guardar. Vamos lá. Continuando, multiplicando esses 3, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8m. Então, meu delta vai ser igual a m ao quadrado, menos 2m mais 8m, mais 6m, mais 1. O que eu sei? Que o delta tem que ser igual a 0. Então, eu sei que m ao quadrado mais 6m mais 1 tem que ser igual a 0. Você não fala assim, é igual ao outro. Sim, qual a diferença? No outro, a gente chegou numa equação de primeiro grau. Aqui a gente chegou numa equação do segundo grau, então a gente vai ter que resolver ela outra vez, porque a gente quer o valor de m, tá? Continuando o exercício, vamos lá. Aqui quem é A, quem é B e quem é C. O A é 1, o B é 6 e o C é 1. Meu delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a 36 menos... Opa, 8 não, menos 4. 36 menos 4, 32. Não adianta chorar. Não é uma raiz exata, mas é maior que zero. Tem que continuar, tá? M vai ser igual, porque aqui a gente não está trabalhando X, está trabalhando M, que é justamente o que ele quer saber. Determine o valor de M. M é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de 32 sobre 2 vezes o A. Menos 6, mais ou menos. Gente, raiz de 32 não é exato, eu vou decompor, tá? 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Aqui eu tiro um 2, aqui eu tiro um 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Raiz de 2. 4 raiz de 2. Lembrando que, para conferir se eu fiz certo, eu jogo 4 para dentro da raiz. Quando eu jogo ele para dentro, eu elevo ele ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16 vezes 2, 32. Então, tá certinho o meu número. Daqui a gente vai tirar dois valores de M. M1 e M2. Menos 6 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Menos 6 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Melhorando um pouquinho, 6 e 4 eu consigo dividir por 2. Vai ficar menos 3 mais 2 raiz de 2. E menos 3 menos 2 raiz de 2. Estão aí os valores de M da equação. Então, ele se torna um pouco mais extenso, por quê? Porque eu tive que resolver o discriminante, calcular, trabalhar com delta. Aí eu cheguei numa equação de segundo grau, tem jeito, tem que resolver, tá? De resto, o resultado, a maneira de resolver é a mesma. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem mais alguns exercícios aí para vocês treinarem, tá? Então, resolvam os exercícios para poder tirar todas as dúvidas de discriminante. Até a próxima.